Através da lente, grandes diretores contam suas histórias. Neste novo programa da Pix, iremos falar sobre os grandes diretores do cinema. Eu sou Stu Santos e para me acompanhar aqui, Walter Caira, diretor e produtor. Tudo bom, Walter? Tudo bem, e aí? Me conta um pouquinho da tua história aí. Minha história foi em São Paulo, né? Assim, eu sou paulistano, estou aqui em Garopaba há 6 anos e foi lá onde aconteceu a minha vida profissional. Comecei trabalhando como fotógrafo, fotografando inclusive para a Folha da Tarde, e aí fui fazer um programa na TV Cultura com o Abrão Berma, que tinha uma ação Super 8. Fazia um programa sobre fotografia, sobre a arte fotográfica, que era a minha área, gostava de fotografia. E aí, sem querer, fui parar, algum amigo me chamou, fui trabalhar na Cine Studio com produção de cinema, produção de filme publicitário. Tive, assim, a oportunidade de trabalhar com grandes diretores, o Olivier Perrois, o Amekelian, depois fui ser assistente do Roberto Santos, que acho que é o grande nome do cinema nacional. Acho que um papa de direção de ator, acho que eu tive um aprendizado, porque sempre, desde que eu comecei a trabalhar como produtor, eu sempre almejei dirigir filme, sempre quis dirigir filme, aquilo era... E esse aprendizado, realizando, estando dentro do set, com essa gente, com bons fotógrafos, Serginho Mastrocola, Lúcio Codato, Cato, sabe? Nomes assim que dispensa apresentação. Peso, né? Sabe? Nomes de peso. Nomes de peso. Cinematografia brasileira. A gente, perto dessa gente, perto desse pessoal competente, quer dizer, o cinema é cercado de competência. Né? Você trabalha para que tudo dê certo naquele dia. Né? O dia da filmagem é o grande dia, o dia onde tudo vai acontecer, onde você vai realizar um roteiro, né? Vai filmar um roteiro, é o dia que tem que estar todo mundo afiado, tem que estar tudo em cima, tem que estar tudo pronto, tem que estar todo mundo sabendo o que fazer na hora que precisa ser feito. Precisa chover, vai chover. Precisa ter fumaça, vai ter fumaça. O ator tem que sorrir, ele vai sorrir. Então, esse é o momento mágico, o momento que o diretor da câmera, ação. No momento da ação é quando as coisas começam a acontecer e vem essa magia. Né? O cinema é a arte da magia. Né? E aí trabalhei em praticamente todas as produtoras de São Paulo, porque eu era freelancer, então você circula por produtor. Trabalhei na Lynx Film. A Lynx Film é uma das primeiras produtoras de São Paulo, uma produtora, aprendi muito, sabe, com gente muito boa, com gente, sabe, tive grandes amigos na produção, grandes parceiros na produção. Tinha um prazer em ensinar para a gente, tinha um prazer em passar a informação. Ninguém escondia nada. Isso é uma coisa fantástica, porque às vezes você fala, não, esse cara vem, sabe, aí já... Não, é uma coisa completamente aberta. Então, eu tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas na minha vida. Sabe? Fui trabalhar, o primeiro filme que eu dirigi, na verdade, foi um filme para CD que foi premiado pelo Clube de Criação, um filme que eu também caí de paraquedas para dirigir, não tinha ninguém para dirigir, eu fui lá dirigir na Lynx Film, que é um triciclo que quebra a rodinha e tem uma linguagem toda própria para CD. Né? E depois fui, aí segui dirigindo. Acho que tu já trabalhou, Walter, assim, que tu pode, assim, dessa, não vamos dizer, né, dessa nova geração, mas a geração vigente, né, que a gente diz aí como no caso de Dois Papas, que agora está aí no... do Fernando Meirelles, né? What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
confidential church documents were allegedly leaked to the press, alleging corruption and misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away when the wolves appear? We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You are mistaken. You are... I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction. Cuando tenga la tierra, la tendrán los Reform needs a politician. los maestros. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Cuando tenga la tierra de You're los the right person. Church needs to change, and you could be that change. It could never be me. The Grand doors have slammed shut and will remain so till the next pope has been chosen. From that balcony up there, nothing is static in nature, not even God. Where should we find him if he's always moving? On the journey, Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. Being Pope, you must remember that you are not God. You're only human. Nunca trabalhei com ele, Aham. mas a gente já se cruzou em vários lugares, a gente tem uma relação bem legal. O pessoal do cinema se conhece. Sim, Né? O Karl Sim. Hamburger, que fez o filme dos Irmãos de Las Boas, genial. a história do Xingu, um filme genial, um filme precioso, a produção preciosa. Tive a oportunidade, quando dei aula no Instituto Goiás de Cinema, levamos o Karl para falar para a rapaziada lá como foi a produção, né? E as coisas, como ele negociou isso, que foi muito legal. Ele falou, pô, eu queria muito uma grua lá no Xingu, mas eu não consegui uma grua no Xingu, porque para transportar uma grua para o Xingu tinha que ter mais um carro, estava todo orçamento super Apertado. Né? apertado. Então é legal você ver como que é feito o cinema A nacional. adaptação, Isso é a né? verdade. Sim. Você entende? Sim. Você vê que o cara não conseguiu levar grua, mas o filme é precioso. Tem dois filmes, né? O filme que ele faz e o backstage, né? O que tu vê por trás da o cena. é sempre muito agradável. Eu né? sempre fui viciado em porque a making-off. gente que gosta de realização, quando você vê as pessoas trabalhando por trás das câmeras, é uma coisa muito legal. E o trabalho por trás da câmera é enorme, né? As equipes são muito grandes, Exatamente. cada um cuidando da sua parte, de uma forma competente. Um relógio, né? É um relógio funcionando. Com tudo em cima, sabe o briefing do personagem, sabe tudo. Isso é importante. Todos saberem tudo. Não é porque é o diretor que ele tem que saber tudo, não. Quanto Sim. mais você souber dentro de um set, mais a sua colaboração, maior a sua colaboração. Com certeza. E esse é um trabalho de equipe. O trabalho de cinema é um trabalho de equipe. Ninguém faz cinema sozinho. Sim. Hoje a gente pega, né? O videomaker, ele pega uma câmera e sai filmando, né? Mas mesmo assim, É difícil, ele né? tem que usar uma linguagem legal, fazer um planejamento, decupar a cena, saber o que ele vai fazer. A fotografia, Não é né? reportagem. Reportagem é uma coisa. Sim. Você vai lá, cobre o que está acontecendo. Sim. Agora, realizar um filme, não. É planejamento, é roteiro, é sair do roteiro e até a realização, até a finalização do filme. Tem que transformar a criatividade em realidade, né? Dentro da sétima arte, dentro do a cinema. realidade né? do cinema é uma outra realidade. É outra né? realidade. É uma outra realidade. Que a gente realidade- quer, né? A gente almeja essa Eu, realidade. inclusive, uma coisa pessoal, eu gosto muito de ficção. Eu também. Gosto. Porque eu acho que a nossa vida já tem muita realidade pra Verdade. gente, muita coisa que a gente precisa degustar sem gostar de degustar. Né? Exatamente. Te enfiam muita coisa goela abaixo. Agora o cinema não. Verdade. O cinema, quando você chega às lágrimas no filme, eu falo, pô, Ele esse te cara tocou, né? é um diretor. Sim. Esse cara me fez chorar. Exatamente. Tirar Entende? esse sentimento de Tirar ti que às esse- vezes nem tu sabe que tem. Isso eu considero muito legal. E é incrível, eu acho até também muito interessante, a gente ainda falando de Brasil, né? É o momento que a gente está, assim, histórico, né? Se tu for pensar de quantos brasileiros estão presentes hoje
por mais que possa ser, né, a gente possa ter um outro programa inteiro falando sobre o Oscar e o significado do Oscar como um produto, como representação na indústria de Hollywood, né? Ainda assim, ter tantos brasileiros, às vezes nem um filme só do Brasil, mas brasileiros lá representando, né? Como esse ano que a gente tem, né, a Democracia em Vertigem, a gente tem dois papas, a gente teve Quase a Vida Invisível também, Bacurau, né? Tá quase que nem o surf. Caramba, tá que nem o surf, exatamente. A gente tá entrando em todas essas searas. Né, Bollywood e Brasil ali, a gente tá se juntando. A Índia e Brasil. É possível. Coreia, cara. O brasileiro tem uma criatividade. Tem muita. Em todas as áreas. É na produção, é na maquiagem, é na câmera. Tá, você vê o Afonso Beato, esse cara trabalhou com todas as feras. Esse cara tá agora dando oficinas de cinema em São Paulo. Eu queria fazer uma oficina de cinema de fotografia. Eu ia dizer exatamente isso agora. Só para conhecer mais. Me conta como é que tu faz isso, eu quero saber isso. É show de bola, isso aí é fantástico. A parte da fotografia sempre foi como tu disse, estava me contando do teu início da fotografia. Para mim, todo diretor, ele antes de ser um diretor, ele tem que ser apaixonado por alguma área, assim. Porque a direção, ela é a amálgama de várias funções, né? O diretor, ele não só dirige, como ele cuida também da fotografia, ele vê o áudio, a sonoplastia, e a gente vê isso muito hoje em dia, né? Hoje em dia a fotografia, ela virou o diferencial, né? Do como tu vai absorver aquele filme. Então a gente hoje tem, por exemplo, 1917, que também está no Oscar, que foi um filme que tem uma plasticidade, uma estrutura narrativa de várias planos-sequências, onde às vezes tu te perde. Se tu gosta muito de cinema, tu acaba querendo se dar, mas que momento desse filme que é plano-sequência mesmo? Bring your kit. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. There is only one way this ends. Last man standing. I'm going back to see my father. We need to keep moving! Come on! I'm going there, no more to run. You can't possibly make it that way, man! You bloody insane! If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Você estava falando de fotografia, o que é muito importante. O cinema precisou de uma adaptação muito grande para a fotografia. Sim. Porque Hollywood trabalhava com grandes estúdios, onde a luz era toda artificial. Sim. Você entendeu? Então, dentro daquele... você criava dia, criava noite, criava... Hoje você tem os cenários virtuais. Então você tem um ator contracenando com ninguém.
com o fundo verde, com o chroma. E você precisa trabalhar a luz desse ator que case com a luz do cenário virtual, do cenário que está sendo inserido dentro daquele fundo. Então, é muito complicado tudo isso. Precisa muito planejamento, precisa entender muito de como é realizado. A realização é fundamental, a estética é fundamental, a direção de arte é fundamental. A direção de fotografia, junto com a maquiagem, trabalham de uma forma muito alinhada. Isso é fundamental. E eu vim assim, eu vim da fotografia conhecendo muito lente, conhecendo muito luz. Então, isso deu muito certo, porque eu me entendia muito bem com a parte técnica, não só com a parte de produção. Porque não está separado, não tem nada separado no cinema. Tudo é uma coisa só. Né? Eu sou produtor, mas eu sei como que está a luz. Eu sei como me posicionar num set. Eu sei onde ficar a hora que falar, a hora que eu posso interferir para melhorar uma cena. Eu como produtor. Né? Então, essa colocação é muito importante. Esse aprendizado, você vai sempre usar. Você está sempre utilizando isso. E, sei lá, dentro do nosso tema aí, parece que o nosso... Eu diria assim, por você vir dessa parte da fotografia, me lembra bastante também Stanley Kubrick, que no início, né, teve aquela famosa, sensacional foto dele, antes de ele ser quem a gente conhecia, né? Que ele já captou todo um sentimento, e eu fico tão impressionado porque em tão pouco, né? Com tão pouco, então, e isso é uma coisa que é um valor que hoje talvez tenha se diluído um pouco por causa do digital, que tu não precisa se prender tanto a simplesmente uma foto, né? Tu não te prepara tanto, tu capta mais fotos, mais takes, e depois tu edita esse montante, mas naquela época não tinha isso. Ele tirou, se eu não me engano, ele tirou essa foto com uma câmera bem simples na época ainda, né? Imagina que ele deve ter tirado 2, 3 fotos. A foto sempre é uma referência. Exato, né? exato. Serve de referência para quem vai filmar. É importante você ter uma noção de o que você vai ter em cena. Sim. Né? Você, com o tempo, você começa a olhar para o lugar e ter uma visão um pouco mais cinematográfica sobre aquilo. Sim. Mas isso é muito tempo de trabalho, muito Sim. tempo de filmagem, muito tempo de produção. Agora, falar de Kubrick, pelo amor de Deus, esse é o cara, teve uma exposição dele em São Paulo, no MASP, Sim, tu participou no Museu de Imagem e Som. Dessa curadoria. Eu tive uma participação lá, levei os meninos do CRIA lá para ver essa obra fantástica desse cara fantástico, que trabalhou com atores como Jack Nicholson, sim, que não estava tão no começo de carreira, de né? carreira, mas já vinha com alguns filmes. Ele já tinha um pezinho nessa coisa do não é terror, é uma coisa... Aquilo que incomoda, né? O que a gente chama aquilo que não é um romance, não é uma coisa... Ele sai do mundano do ser humano, né? E traz pro supersticioso, né? Tu fica naquela coisa que tu... E ele já tem, né? O Kubrick gosta. O Jack Nicholson. O Jack ele é um ator que se dedica muito ao trabalho que ele está fazendo. A gente sabe disso historicamente, de todos os trabalhos que a gente pode consultar do Jack Nicholson. E o Kubrick, ele exige essa dedicação que o Jack Nicholson tem nos trabalhos que ele faz. Então, no momento que a gente tem um Iluminado, a gente tem uma colisão de um grande ator com um grande diretor. Red rum. 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 Stop it. Red rum. Red rum. Red rum.
I'm home. Come out, wherever you are. I can't get out! Run! Run and hide! Run! Quick! Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Here's Johnny! O Kubrick, ele vinha do Barry Lyndon quando ele apresentou o Iluminado, né? Quando ele começou a fazer. E o Barry Lyndon foi um filme que mostrava já um pouco de insatisfação que o Kubrick tinha com o design, com o layout, com o que ele estava trabalhando. O Barry Lyndon é um filme histórico, né? Conta uma história muito real. Claro que a gente nunca vai sempre falar do filme de Kubrick, mas a gente sabe que a técnica dele é inigualável, até hoje, né? Tanto que faz 40 anos que o Iluminado saiu. Surpreende a gente, você vê Iluminado e depois de 2001 e uma Odisseia, Nossa você Senhora. fala, meu Deus, como que ele saiu dali e veio pra cá? Me conta essa história. Como é que acontece Queria isso, entrevistar alguém e falar, meu, o que aconteceu? Como é essa transformação? O que você vê, né? Eu quero ver o que você vê. Que é uma coisa né? de uma realidade interna, de um problema, de exploração de um problema, um trabalho com isso, e depois vai para um futuro. Exato. E um futuro nem tão distante, né? Que Exato. depois pensou, chegou 2001 e não aconteceu nada daquilo. Ou sei lá, aconteceu, pô, tinha uma estação lá espacial. Coisa. Eu acho que a arte do Kubrick é interessante nesse ponto, porque dizem que a arte ela é muito mais o que a gente interpreta daquela arte que está sendo mostrada pra gente do que realmente o que o diretor quer passar para ela. Porque às vezes o diretor, no caso do Kubrick, a gente sabe muito bem, ele gostava de trabalhar assim. Então, 2001, ele é um trabalho, como a Laranja Mecânica, ele é um trabalho que você vai ver, se você pegar ele e der para uma criança de, sei lá, uma criança talvez não, mas um adolescente de 15 anos, assistir tanto 2001, quanto Iluminado, quanto a Laranja Mecânica, e dá para essa mesma pessoa aos 30 para assistir novamente, a percepção dele vai ser completamente diferente, porque o filme não mudou, o filme é o mesmo, concorda? Mas as experiências que a pessoa teve que mudaram a perspectiva dela sobre o que ela está vendo na tela, né? Inclusive, você viu aquela cena, nós vimos juntos a cena que ele está com o viewfinder na mão, e o Jack Nicholson, ele deita no chão e olha com o viewfinder.
Can you do it with your head down? Yeah. Well, that's not bad. Let's do that. Try that, Jack. Wendy, listen to me. Let me out of here and I'll forget the whole damn thing. It'll be like it never happened. You couldn't find some way of sort of not looking at her and looking down as you said the line. Don't leave me in here. I'm gonna go now. I'm gonna try to get Danny down to Sidewinder and the Snowcat today. I'll bring back a doctor. Wendy? I'm gonna go now. Wendy? Yes. You've got a big surprise coming to you. You're not going anywhere. Go check out the Snowcat in the radio and you'll see what I mean. Go check it out. Go check it out. Go check it out. Very good, Jack. Excellent. Right, check the gate, Doug. Fala para ele mudar o olhar para o outro lado, olha que de- funciona melhor. olha de Ou cima. seja, quando ele fala para olhar para o outro lado, ele está reconhecendo que alguma coisa ele tinha passado errado. Exato. É um cara humano. Cara um humano. cara que vai lá e vai ver se está legal. Sim. Então ele melhora durante o set, ele melhora no ensaio. Exato. Ninguém é dono da verdade. Com Você às certeza. vezes faz o planejamento do filme, faz a decupagem. Quando você vai para a cena, muda tudo. Sim, E você tem que mudar tudo, porque Sim. lá você está vendo o que você vai filmar. sim. Antes você imagina o que você vai filmar. Antes você tem Exato. ideia do que você vai filmar. Mas no set é a verdade. No set é E no verdade. set você tem que mudar de ideia. Exato. Então é isso que eu digo. Às vezes a gente começa a fazer uma coisa e no meio desse filme você muda completamente. Fala, pô, mas você não sabia o que você estava fazendo? Não, eu sabia totalmente o que eu estava fazendo. Só que quando eu cheguei lá, Eu mudei de ideia. eu mudei de ideia. O Jack Nicholson falava isso, não sei se você... tu Qual viu é o problema? O making off, ele fala, né? Ele recebe um roteiro do Kubrick, né? Falando assim, o texto de amanhã ou da próxima cena. E aí ele assim, esse é o texto da próxima cena. Muito legal. Pega e joga do lado. Não, eu sei, porque amanhã, na hora que for fazer a cena, vai ter mudado todo esse texto. Eu não vou ler esse roteiro. Eu vou ler o roteiro que na hora que eu for fazer a cena, ele vai me dar. Então, é isso que tu disse, da humanidade dele, de saber que ele sempre pode melhorar. E olha quem a gente tá falando, né, cara? Stanley Kubrick. E a gente tá falando que o cara sabia que ele sempre podia ser melhor, sempre podia oferecer melhor. É muito legal. O tratamento que ele dava pra Shelley Duvall no Iluminado também, que é muito, como a gente pode dizer, ela é complicado até de conversar sobre isso, porque era uma época diferente, mas ela foi muito pressionada, né? Ele puxou muito ela, exigia bastante dela, era grosseiro às vezes até com a menina. No desperation. Oh, come on. What do you mean roll video? We're fucking killing ourselves out here, and you're gonna be ready. I am too. I'm standing Should we right play by mood the music? door. No, I can't Yeah, but when you hear. came in like this, you should have just We're you're gonna sitting look there because desperate. they say, wait Yeah, a minute, okay. and then you say Yeah, on the radio, but when you go. do it, you've got to look desperate, Shelley. You're just wasting everybody's time there. I can't even get this. If it hadn't been for that, volley of ideas and sometimes butting of heads together, it wouldn't have come out as good as it did. And it also helps get the emotion up and the concentration up, because it builds up anger, actually, and you get more out of yourself. And he knew that, and he knew he was getting more out of me by doing that. So it was sort of like a game. Hoje, eu pelo menos pelo que eu vi de um
uma declaração dela, claro que ela não gostava, né, obviamente, mas isso no final, no frigir dos ovos, né, isso trouxe para ela a sensibilidade e aquela coisa assim e aquele isolamento que a personagem do filme precisava sentir. Então, talvez ela não sentisse tanto. Veja bem, isso não é uma crítica, tá? Mas eu trabalhei com diretores muito nervosos. Sim. Onde eles pressionavam muito a equipe. E, vamos dizer assim, os resultados de quem não pressionava era melhor. Onde você deixava o ator sem pressão, ele trabalhava melhor. Exemplo que eu trabalhei com o Roberto Santos, fui assistente de produção, assistente de direção dele durante alguns filmes. Inclusive um filme sobre um comercial de café caboclo, a gente fez com o Silvio Caldas cantando. O Roberto Santos pegou o violão do Silvio Caldas, sentou no lugar dele e falou, olha, eu quero você cantando assim. E olhou, fez o olhar que o Silvio Caldas tinha que fazer. O Roberto fez. Então, essa coisa de você fazer a cena, do diretor fazer a cena, muito legal. Porque dá uma referência, dá um norte para quem é o ator, ou para um Silvio Caldas, que é um cantor, a proposta dele não é ser ator. Só que ele ali tinha que fazer o ator do produto que ele está vendendo. Claro. Então, aí senta Roberto Santos, com todo o seu tamanhão lá, e faz a cena. Meu, tem um making-off disso. Nossa, esse make-off eu queria ver. Isso é um aprendizado. Foi isso que eu agradeço muito na minha vida. Eu participei de algumas cenas que foram, assim, únicas. Sim. Né? Aliás, toda cena é única. É verdade. Né? Vamos ser sinceros, né? Isso é verdade. Né? E então, eu acho que o aprendizado empírico é muito legal, né? Então, a coisa do Kubrick, de trabalhar sob pressão, porque ele talvez se sentisse muito sozinho ali. Você vê que nenhum assistente de direção está do lado dele. Não, ele não tem assistente. Ele resolve esse problema. Ele parece ser de uma caverna, entregou o roteiro para todo mundo e voltou para a caverna. O filme mexe um pouco na luz, mexe ali no cenário, manda mudar aqui. Então, é muita coisa para uma pessoa. Claro. Você precisa se cercar de gente que você confia. Exato. Você precisa se cercar de gente que vão ajudar você a melhorar, a fazer o seu filme da forma que você quer, que com jeito você faz com que todos estejam do seu lado. Sim. E faz com que todos acrescentem ao seu filme. Certeza. Essa é a grande sabedoria. Sim. Agora, com Kubrick, funcionava bem. Diga-se de passagem. Eu fico dividido, porque eu acredito assim que a Shelley Duvall disse isso em entrevista também, que pós-filme, pós todo o acontecido, né, ela compreendeu a intenção do Kubrick por fazer aquilo, né? Mas ela assim, poxa, não poderia ter simplesmente conversado mais comigo? Mas eu ainda acredito que, assim, eu acho que ele é ainda um diretor muito do fazer, né? Do mostrar frente do seu tempo. Isso, sim. Tanto que a gente faz 40 anos do Iluminado, agora há pouco, né? Se eu não me engano, ano passado saiu o Doutor Sono, que é a continuação do livro homônimo do Stephen King. E esse diretor, ele tinha uma bola gigante de fogo na mão, porque o Stanley Kubrick nunca foi muito com a ideia do final do Stephen King, que é onde no livro, né, para o pessoal que não sabe, no livro ele toca fogo no final, né, eles explodem a caldeira do hotel, o hotel pega fogo e acaba o seu hotel. No final do Stanley Kubrick, o hotel continua, e a Shelley Duvall foge com o Danny, e spoiler para quem nunca viu um filme de 40 anos atrás, né, o Jack Nicholson morre, né, congelado, ainda meio vesgo ainda no final, aquele final meio incomodativo que tem, né, o filme bem complicado, né. Então, e aí a gente vê na continuação do Doutor Sono. É perturbador. Eu sempre fico impressionado. Uma das obras também, como 2001, para mim, 2001 é para ficção científica o que o Iluminado é para o terror, né? Pro horror. Porque acho que a gente não consegue nem encaixar Iluminado em terror ou horror. Porque ele é tudo isso e mais ainda, né? Ele é um terror psicológico, ele trata, a gente tem uma cena
sobrenatural no filme todo, né? Vamos dizer assim, sobrenatural, onde essa mesma cena que tu estava falando, né? Que ele tá ali ele tá com a cabeça na porta, ela e a tá porta do outro lado abre, da porta. né? No documentário, o quarto 237, eles falam bastante que tem a lata de Calumet, né? What was it? And I think my visual imagination looked at that Calumet baking powder can, the one right behind Halloran's head when he's talking to Danny. I knew what Calumet meant. It meant peace pipe. And I thought to myself, peace pipe, Indians. Oh my goodness, they're all over the place in that movie. The loser has to keep America clean. And I suddenly said to my friends, that movie was about the genocide of the American Indians. And they said, what are you talking about? And I started explaining it because I'd noticed the Calumet baking soda can. In the first time we see one, it's a single baking powder can straight on, and you can see the whole word Calumet. So there's no duplicity. This is an honest treaty, an honest peace pipe between them. The other time we see the Calumet baking powder cans is when they're very carefully placed behind Jack Nicholson's head when he's talking to Grady. Need to rub it in, Mr. Grady. I'll deal with that situation as soon as I get out of here. There's about 6 or 7 of them stacked up, and they're all turned different ways, and you can't read any one of them completely. I've always interpreted those as being broken, dishonest peace pipe treaties. These two guys, Grady and Jack, are not being honest with each other. Grady is trying to get Jack to go kill his family and commit genocide in the larger sense of the movie. You know, I mean, Kubrick often, in many of his movies, he will end them with a puzzle so that he forces you to go out of the theater saying, what was that about? And he would put things in the scenes that he knows will be, among other things, like confirmers when people start to try to figure out what the movie's about. And we know he took this kind of care. There's a photograph in one of the books that actually shows Kubrick carefully arranging objects on the shelves in that Dracula room. Índio, né? E aí vem toda aquela teoria de que o filme é sobre o massacre dos índios americanos. Então a gente tem centenas de interpretações desse filme. As diferentes leituras. Por isso que a gente, quando assiste um filme, né, depois que a gente realiza um filme, isso muda um pouco. Porque eu não consigo ver tudo que eu quero ver numa vez. Não dá. Eu tenho que assistir 3 vezes o filme. Com certeza. Vamos dizer assim, para ficar um pouquinho mais satisfeito. A primeira, lógico, as emoções te tocam, mas aí você começa... Entende, né? Você entende o filme, mas eu acho que na terceira vez é que você começa a entender e ver os detalhes que se colocam em cena. Exato. Porque tem muita coisa. Então você não consegue perceber tudo. Sim, né? sim. Eu cito sempre isso no Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que é um filme bárbaro, contando a história da arte, a história da arte do cinema também, né? Porque a arte cinematográfica acompanhou sempre os movimentos da arte contemporânea, o impressionismo, o cubismo. Sempre o cinema teve acompanhando essas... Convivendo junto, né? Se inspirando nela. Esse filme é um filme especial. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. I see. Rhinoceros. If I was to tell you that I spent last night with Hemingway. Scott and Zelda Fitzgerald of Fitzgerald. Is this Gil Pender, Miss Stein? It's Pablo. Dali. I'd be thinking brain tumor. Because I'm a Hollywood hack who never gave actual literature a real shot.
You'll never write well if you fear dying. Might be my greatest fear, actually. Where'd Gil run off to? Work. I've been walking around Paris. I had a private detective follow him. I knew he was up to no good. And what happened? Isso é muito legal. Olha que linguagem que o cara me faz. Genial. Porque linguagem, né? O que é a linguagem? Você tem um roteiro, você tem que transformar isso em filme. Isso que você está lendo aqui vai virar um filme. Isso é linguagem. Isso pode ser de N formas, não tem uma fórmula. Nossa, eu nunca me esqueço da vez que tu me explicou que eu tenho um problema muito grande em escrever roteiros, né? Em desenvolver essa parte de roteiro. E tu me explicou de uma forma tão simples como pode ser desenvolvido um roteiro a partir da lógica, né? Tipo, o que é um roteiro? É uma história, né? Tu tá contando uma história. Ideia. É uma ideia. Quem são os personagens? O que esse cara faz? Ele é um trabalhador? Ele é honesto? Ele não é? E você me explicando, simplesmente foi assim, no final, quando tu estruturar todos os seus personagens, tu localizar eles, a história ela deslancha, ela se cria, porque o personagem que é bom, ele vai ser bom, ele não vai roubar, ele não vai fazer isso, então tu sabe como ele vai se comportar dentro dessa métrica, né? Cria vida. Ele começa a conduzir o roteiro. Sim, eu me impressionei demais. Porque você escreve uma sinopse, escreve o perfil dos personagens. Quando você tem tudo isso, como você falou, estruturado, esses personagens começam a ter vida. Exatamente. Eles começam a interferir no que você está escrevendo. Exatamente. Você escreve alguma coisa e fala, não, esse cara fez... Não, esse cara não fez isso. Esse cara não faria isso. Não faria isso. Ele é outra pessoa. Aí você começa, volta pro personagem, você vê o que ele vai fazer. Então isso é muito legal. Exato. Escrever é uma coisa maravilhosa. E eu acho que isso que traz essa constante reformulação do Kubrick no Iluminado, né? Ele sempre tá, não, mas então o Jack Torrance não falaria isso, ele não falaria aquilo, ele não ia correr atrás, não, ele iria correr atrás, assim, com um machado, ele daria no peito do cara lá, do Scatman, né? Ele daria no peito do cara que veio salvar. E essa cena, tu vê que acho que depois de tanto que tu vê, né, a gente sendo, né, loucos do cinema e vendo e revendo, chega a ficar engraçada a cena que, né, tu vê o cara está lá de férias na Califórnia, ele pega um avião, pega carro, pega trator para subir no hotel, para entrar no hotel e tomar uma machadada do Jack Torrance. Né? Então, tipo, tu pode ver isso de várias formas. Eu mesmo, semana passada, estava apresentando para um amigo meu, e ele ficou muito bravo. Ele parou o filme. Ele não acredita. Eu não acredito que esse cara saiu lá, né? E tu vê, uma coisa que pra mim, ela sempre foi só mais uma cena, né? Fluiu, né? Pra ele pegou muito forte, assim, ele ficou, cara, que eu não acredito. Que neura, né? Mas isso é legal. Isso que a gente procura trazer aqui nessa conversa, porque acho que é muito importante, alguns detalhes de realização. Sim. Porque a gente vê o filme pronto. Agora, a gente entender como que isso foi parar ali. Como que essa ideia foi parar nessa realização. Quais foram as opções de equipe, de diretor, de fotógrafo. Então, trazer isso um pouquinho é mais muito perto, gostoso, né? Porque ajuda a gente a entender um pouco a vida aí fora. Sim. E ajuda a gente a entender que muitas vezes você tem uma opção e você não está enxergando. Uhum. Você entendeu? Você está muito fechado numa ideia. Mas não, você tem que abrir, você tem opções, você tem que ter uma saída. Tem que ter uma saída. Sempre tem uma saída. Então, o cinema é assim também. Você fala, pô, não vou conseguir fazer. No momento que você fala, não vou conseguir, você não vai mesmo. Ah, sim, com certeza que não. Então, a gente tem que ter otimismo, tem que ter alegria, tem que ter uma série de coisas que fazem com que... Por quê? Porque tudo isso imprime. Exato. A câmera capta tudo. Mau humor, bom humor, gente que não está gostando do que está fazendo, gente que está insatisfeita. Tudo isso aparece no filme. Sim. Então, esse fluxo que rola dentro de um set de filmagem tem que ser o mais legal possível. Sim. Tem que ser sempre mesmo que sejam duas pessoas no set. Sim. Tem que ser o mais legal possível. Por quê? Vai aparecer no que você está fazendo. Vai, com certeza. Isso é... A câmera, ela tem essa magia de absorver sentimentos. Tudo. Ela transpassa isso através, né? Que nem tu estava dizendo... E um filme que te faz chorar é um filme que te falou contigo.
Ele te falou contigo, tu conseguiu compreender não só a história do filme. Aí os críticos falam, não, é piegas. Que seja piegas. Somos todos piegas. Choramos com o ET. Piegas. Quando o ET morreu, choramos. Caramba, choramos, cara. Aquele bichinho não existe. É feio. É feio. Tava molhado naquele riozinho. Não sabe sem falar, vergonha, não sabe se comunicar. Não sabia se comunicar. E, pô, o Spielberg fez todo esse encanto de fazer com que a gente se sentisse no lugar dele. Olha que loucura que é isso. E ele tem esse poder. Que loucura que é isso. Ele tem esse poder. Um filme que eu fiquei muito surpreso foi o... aquele que é preto e branco dele, agora tu vai ter que me ajudar. Do Spielberg? É, o que é a menininha de vermelho, a Lista de Schindler. Cara, e eu vi esse filme, eu era muito novo, e não vou mentir, eu vi na televisão aberta ainda. E ele era grande, ele era gigante, ele teve... Nossa, eles sabiam que era grande, então eles fizeram vários intervalos e várias... Né? Então esse filme se alongou. Se o filme tem 3 horas, durou 5, né? É um filme bem pesado. Quando tu vê a cena da menina de vermelho, quando tu vê aquela cena, porque tu tá acostumado, o teu olho tá acostumado com o preto e branco. Tu já tá ali há 2 horas vendo o preto e branco. Quando entra em cena o vermelho... By law, I have to tell you, sir, I'm a Jew. Well, I'm a German. So there we are. You want these people? My people, I want my people. Who are you, Moses? They say your factory is a haven. They say you are good. Who says that? Everyone. All you have to do is tell me what it's worth to you. What's a person worth? No. What's one worth to you? Power is when we have every justification to kill. And we don't. The list is life. Whoever saves one life saves the world entire. Vermelho, cara, aquilo te dá um sentimento, ele consegue passar pela cor, uma coisa que hoje em dia já nascemos com cor, já nascemos, filme, tudo tem cor, então tu sentir, tu ter esse baque na hora de tu, nossa, tem uma cor forte ali, isso é sentimento também, cara, isso é de pegar uma história que já é sensível, que já é de um momento muito sensível, e... de um problema seríssimo. Seríssimo. Né? Que é uma dívida que a humanidade tem, né? E se eu não me engano, ele fez Schindler e o Resgate do Soldado Ryan também, né? Outro grande filme. 2 filmes falando de um mesmo tema, se for pensar. O Resgate do Soldado Ryan, não tenho certeza se é do Spielberg. Se é do Spielberg, agora eu tenho filme. Procura no teu tablet aí depois. Já vou procurar. Não, lembrei de um filme agora que é uma dica, eu não sei qual é o diretor, não sei qual é, mas fico devendo. Manda. Mas é A Vida em Preto e Branco. A Vida em Preto e Branco. Procurem esse filme, é um filme muito legal. Vou procurar. Com uma linguagem, ele é em preto e branco também, começa em preto e branco, eu não posso falar muito, senão estraga o filme. Então,
Prestem atenção, esse filme é um filme que eu lembro dele, e as coisas que a gente lembra, né? Marca é importante. É que nem eu falo, pô, hoje em dia a gente não vê mais comercial bom na TV, né? Então, eu não vou falar quais, mas se você lembra de algum, é porque esse é bom. É porque esse é bom. Né? Porque ele se comunicou, ele contou a história para você e você está lembrando hoje, está funcionando. O cliente está contente com esse resultado. Com certeza. É assim que funciona. E a mesma coisa, o cinema trabalha assim com a Exato, gente. Né? A gente, quando lembra de uma cena, de um plano sequência... É do Spielberg. É do Spielberg? Perfeito. Então está aqui a confirmação do Thiago. Aqui, confirmando. Nosso diretor aí confirmou pra gente. Não, é do Spielberg. Spielberg é craque, né? O cara... Ó, aliás, o Spielberg... Se começar a listar... O George Lucas e o Coppola... Pelo amor de Deus, Coppola fez... Apocalipse Sinal é um filme que, olha... Música do The Doors. Nossa. 20 minutos de cena com Marlon Brando, o maior cachê na história do cinema, ganhou 12 milhões de dólares para trabalhar 20 minutos de filme. Vê se pode. E fez a cena. Fez muito bem. Fez a cena. Foi bem. Lá. E quem falar que não fez a cena. Valeu cada centavo. Valeu sim. Apocalipse Sinal é um filme que ele é referenciado em todos os filmes de guerra. Eu acho que tem uma cena que é a do helicóptero. And sounds better than it ever sounded. I invite you to enjoy this movie, Apocalypse Now, Final Cut. Thank you. When I was home after my first tour, all I could think of was getting back into the jungle. I wanted a mission. And for my sins, they gave me one. When it was over, I'd never want another. Run, Charlie! Charlie, don't surf! Who's the commanding officer here? Ain't you? It's Tiger! You know that last tablet I was saving? I dropped it. Every man has got a breaking point. Walt Kurtz has reached his. He has gone insane. You have a right to kill me, but you have no right to judge me. We are truly enemies. I love the smell of napalm in the morning. Smells like victory. Someday this war's gonna end. Em todos os filmes de guerra, eu acho que tem uma cena que é a do helicóptero. Aquela cena do helicóptero. Aquela cena do helicóptero eu já vi nos Simpsons, já vi Qual no é a Family música Guy, do Doors? Agora tu me pegou. Se não é Riders on the Storm. Riders on the Storm. Música. Essa música. Essa daí. Essa é uma das músicas que mais representa esse filme, né? Pra mim, com certeza. Não, adoro. Tanto Coppola como Spielberg. Não, o cara pegando o outro. Deus do céu, como eles são loucos. Isso que é interessante, porque imagina, no Apocalipse Sinal, todas as cenas que a gente vê de helicópteros são helicópteros mesmo, sabe? Eram helicópteros vietnamitas que eles assinavam, né? Faziam assim, olha, agora a gente precisa de uma cena de helicóptero agora. Aí o helicóptero ia até lá, aí tava no meio da cena, o helicóptero ia embora. Aí eles falaram, o que aconteceu? Não, o helicóptero precisa bombardear tal lugar lá.
cara, isso não existe mais. Isso é o fundo verde que a gente tem hoje. Mas o orçamento do Apocalipse Sinal, olha, tinha dinheiro, bastante dinheiro para nem todo mundo é Kubrick que com 20 milhões faz Iluminado e arrecada 600 milhões na abertura, né? O caso do Tarantino com o Pulp Fiction. Bah. Ele gastou 4 milhões e meio de dólares, enquanto na mesma época estava sendo feito o Titanic, que gastou, sei lá, 100, mais de 100. E arrecadou... Em comparação, arrecadou bastante. Né? Em comparação os dois filmes, né? Mas um filme que trabalhou muito a linha do tempo também, um filme que pega a gente pelas inovações, bons ou atores, nem tanta né? inovação, porque no Cidadão Kane, qual o nome do diretor? Oh, meu Deus. Ixi, Maria. Briga o Al com o Alzheimer, né? Mas a gente já volta. É um cidadão que também quebra a linha do tempo. O Orson Welles. Sim. Um cara, Cidadão Kane. O Orson Welles fez uma brincadeira em Los Angeles, da rádio, que ele simulou uma invasão extraterrestre. Ele quase causou pânico em Los Angeles. E era uma brincadeira. Se ele faz isso hoje, morre 10 mil pessoas. Morre. As pessoas matam umas às outras, né? As pessoas, hoje em dia a gente sabe. Que loucura. E ele, como o Tarantino, fez essa quebra de... Você vê que o filme começa naquela lanchonete e acaba na lanchonete. Exato. Mas ele dá uma volta. A expectativa sendo quebrada, exatamente. Né? Inclusive tem um outro detalhe desse filme do Orson Welles também. Conta aí. Que a Mitchell, ele queria uma câmera no chão. E a Mitchell, a câmera de Mitchell, tem a bateria dela... Bateria não, o motor dela é embaixo dela. Sim. Então a lente não encostava no chão. Então, o que ele fez? Ele mandou tirar uma pedra de 45 toneladas para botar o tripé e a câmera ficar alinhada ao chão. Eles tiraram a pedra e colocaram de novo depois do Só castelo, no castelo onde ele estava filmando. Porque era uma cena que realmente precisava fazer isso, ele achava que precisava e fez. E fez. Isso é cinema. Isso é cinema. Isso é cinema. Isso só Hollywood pode te proporcionar. Então, ó. A sugestão que eu dei do filme A Vida em Preto e Branco, na verdade é Pleasantville, o nome do filme, A Vida em Preto e Branco, e é dirigido por Gary Ross, é uma produção de 1998, e vale muito a pena. Eu vou deixar a indicação pro pessoal aí, vocês que estão assistindo, de... O que eu vou indicar agora? Então eu vou indicar mais um. Então indica mais um por mim. Mais um do próprio Woody Allen. Você sabe que tem muitos filmes que o Woody Allen participa, e são muito legais. Sim. Então, Manhattan é um filme fabuloso dele, tem tiradas maravilhosas. Exato, o texto Agora, é sensacional. Tem um filme que é Tiros na Broadway. Tiros na Broadway. Que é do Woody Allen. Ele não aparece no filme. Ele é a história de um diretor da Broadway, tem uma peça para levar na Broadway, e ele procura grana para fazer a peça, né? Sempre assim, você tem a ideia, tem tudo, às vezes tem até o elenco, mas não tem grana para produzir tudo. E aí ele foi obrigado a recorrer a um mafioso. Aí o mafioso resolve bancar a peça, só que tem uma condição. Botar a amante dele no filme. Bicho, mas que... Olha que legítimo filme do Diário. E aí, o que acontece? Com a amante, ele manda um capanga. O capanga vai tomar conta da amante durante todos os ensaios, blá, 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 blá. Só que o mafioso que vai acompanhar a amante começa a dar sugestões de direção na peça. É brilhante. Você morre de rir. É um filme de Woody Allen. Esse eu quero ver mais que A Vida em Preto e Branco. Você vai se divertir. Now, let me tell you something, kid. That's the real world out there. And it's a lot rougher place than you think. You gotta do what you gotta do. We can do the play. What? When? How? A single backer going for the whole show. What type of firm is it, Nick? I said, don't stick your nose in other people's business and it won't get broken. Yeah. Chan, Chan,
charmed. It's a great little actress, you know. She used to wiggle at this joint in Hoboken, you know. Pick up quarters off the thing. House with her. Hey! I'm a whore! I have a confession to make, Helen. No, don't speak. Please. Don't speak. Don't speak. No, silence. To be or not to be. That's the way it goes. The play's in trouble. I don't understand the character here. Just do the line, Olive. No! We don't write like people talk. Shut up and read. Shut up. You shut up and read. No, don't speak. Don't speak. The monkey glands are working. You having an affair with Helen Sinclair? What? You're racked with guilt. I'm racked with guilt. Are you trying to make my part smaller? She'll get some new lines or I'll nail your kneecaps to the dance floor. I quit. Be silent. Don't speak. I think maybe I'll go and check into a sanitarium and get the help that I need. And we'll talk later because it's been good. Don't tell me you still think the world revolves around You. you. I don't think her spinal cord touches her brain. Walter, eu te agradeço muito por ter estado aqui com a gente hoje. Fico muito feliz de poder ter tido essa conversa. Espero que a gente possa voltar a fazer esse programa, um novo programa em breve. E o que tu tem para dizer para o nosso público que está assistindo a gente? Eu acho que é isso. Minha vida foi cinema e o que a gente está aqui é para passar um pouquinho disso, né? Para contar um pouco essa história, trazer alguns filmes interessantes para que assistam, aguçar a percepção no filme, aguçar a sensibilidade de entender o que uma cena quer dizer, poder fazer isso com o celular. Hoje você tem um celular, você tem uma câmera na mão que filma. Então você poder usar a linguagem com o celular, isso é possível. Não só relatando uma cena, você viu uma cena que aconteceu lá, você cobriu, viu, que bom, pegou a cena todinha. Isso é uma coisa. Mas outra é você pegar e usar isso com a sua família, com os seus amigos, criar alguma coisa, brincar com isso, editar, sabe? Então a gente vai estar aqui, né? Vamos procurar estar aqui para poder ajudar nessa realização, porque realizar é uma coisa muito legal, sabe? Eu posso dizer isso. Cada filme que eu fiz eu lembro e faria diferente. Então, pessoal, muito obrigado por vocês que estão assistindo e em breve estaremos de volta com mais um programa do CinePix. Até mais!